mais uma vez. Doutor, a gente estava falando ali, até a moça no final disse que seria bom se esse exame fosse feito pelo SUS e tal, mas geralmente também né? Mas em baixa quantidade, não é isso? Sim, pequena quantidade. O SUS faz os exames naquelas prioridades que foram ditas, né? Nas gestantes, nas crianças com microcefalia, quando há uma suspeita, o SUS faz os exames. E vale lembrar que o exame tem uma dificuldade técnica também. É uma doença relativamente nova em termos de expansão de doença e que os testes sorológicos são recentes. Então, não é um método muito simples e muito fácil de ser feito. Então, a gente tem que otimizar para também não trazer falsa esperança para a mãe, achar que não tem a doença e às vezes até pode ter a doença. Então, os exames têm que ser bem indicados e bem feitos. Nesse caso dos planos de saúde, ficam só para esses grupos restritos, para gestantes ou não, essa obrigatoriedade? Sim, pela que foi a resolução, é para os grupos prioritários, até por conta da própria dificuldade de se realizar o exame. Doutor, o senhor estava me contando também que precisa uma orientação aos médicos exatamente por conta dessa dificuldade em diagnosticar rapidamente o Zika vírus, né? Por que precisa dessa orientação? O exame, ele tem uma janela, que a gente chama, que é um período de detecção do exame. Quando a gente faz por biologia molecular, que é a detecção direta do vírus, que é o melhor exame, que é a confirmação pelo DNA do vírus, esse exame tem que ser feito nos primeiros dias, de 3 a 5 dias da doença, da suspeita da doença. Depois daí a gente não consegue detectar mais. A sorologia, ela permite um tempo maior, mas existe uma chance de falso positivo com a dengue. E o que é mais importante é a gente não ficar dependendo exclusivamente do exame. A gente conhecer a doença e saber os diagnósticos diferenciais. Dengue, Zika e chikungunya são 3 doenças que são muito parecidas nos sintomas iniciais. Mas a gente tem alguns sinais, algumas características específicas de cada uma que a gente consegue diferenciar. Então, o mais importante é que os médicos conheçam as características de cada doença e consigam fazer o diagnóstico diferencial. E quais são esses sinais, doutor? Como é que pode ser identificado de uma maneira mais fácil, até para quem está em casa também? A Zika, o problema da Zika em relação à gestante é que a maioria das pessoas não tem sintoma. Mas quando tem sintoma, na Zika, o exantema, ou seja, a mancha no corpo, ela é explosiva e muito inicial. Então é o que chama atenção. Na dengue, o que chama atenção é a dor no corpo muito intensa e a febre. A mancha no corpo vai demorar mais para aparecer. E na chikungunya é a dor nas articulações, a dor na junta. Isso chama mais atenção. Então existem algumas características, além de outras características específicas, né? Mas simplificando, essas características já dão para a gente perceber se pode ser dengue, se pode ser zika. Na dúvida, a gente vai tratar sempre como dengue, que é a doença mais grave, que pode matar. E na gestante, aí sim, vai ser encaminhada para todos os exames que devem ser feitos por conta do risco da má formação da criança. E nesse caso, por exemplo, os planos de saúde, eles podem colocar algum empecilho? Pode ter gente que venha a ter problema para conseguir esse exame, doutor? A gente espera que não, né? Entrando nas prioridades, no rol de prioridades como foi colocado, a gente espera que seja feito, que seja tudo coberto. A gente acredita que os planos vão cobrir os exames, como tem coberto os outros exames todos. Agora, eles precisam ser bem indicados, porque se eles forem mal indicados, eles vão ser uma ferramenta sem utilidade. Vai ser um gasto que vai ter, que é feito, que é caro o exame, e que às vezes não tem utilidade. Para a gente deixar claro, então, melhor de tudo é a gente ficar longe dessa doença, né, doutor? Não tenha dúvida. É a gente combater o mosquito, mais uma vez, é a luta contra o mosquito, e torcer pelas vacinas que estão já em vias de teste para que cheguem logo. Doutor Marcelo Daher, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso JA. Obrigado, um prazer falar com vocês. Boa tarde. Tchau, tchau. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, amigo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar para você de estrada. Quem vai viajar tem que ficar atento, viu? Tem uma nova lei começando a valer e uma fiscalização mais intensa nas rodovias do nosso estado. Eu vou te contar que lei é essa daqui a pouquinho, depois do intervalo. 12h09. O Jornal Agora volta daqui a pouco.